Provavelmente você já ouviu falar que procrastinação é preguiça ou falta de força de vontade o suficiente, e até mesmo já encarou isso como uma própria sentença da sua vida, onde você se declara como um procrastinador, uma procrastinadora. E na verdade a psicologia mostra uma outra coisa sobre isso. Ela mostra que existem fatores psicológicos muito relevantes que levam a gente a procrastinar. No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre os motivos psicológicos que estão por trás desse comportamento da procrastinação e como sair, como quebrar esse ciclo e ter novas atitudes e comportamentos. Oi, eu me chamo Cris, sou especialista da terapia cognitivo e comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. A verdade é que todos nós procrastinamos em alguma coisa na vida e isso até certo ponto é considerado natural, um comportamento de seleção natural das nossas atividades. Mas muitas vezes a procrastinação acaba sendo um problema real porque nos atrapalha os nossos objetivos, nossos projetos, interfere nas nossas relações, no nosso estilo de vida e prejudica também a nossa saúde mental. E embora já tenha passado pela sua cabeça que você pode ser uma pessoa fraca ou desorganizada ou que não tem força de vontade ou preguiçosa por procrastinar, mas a verdade é que a procrastinação é uma forma disfuncional de regular, de lidar com emoções difíceis. É uma tentativa de se proteger emocionalmente. Uma das grandes razões que fazem a gente procrastinar alguma coisa importante é que muitas dessas coisas que a gente quer fazer, elas despertam sentimentos desafiadores, emoções difíceis de lidar, como a ansiedade ou uma sensação de incapacidade, uma insegurança, o medo de errar, o medo do julgamento das outras pessoas, o medo de lidar com essas emoções difíceis fazem a gente evitar algumas tarefas mesmo. Por exemplo, marcar uma consulta médica porque tem medo de encontrar algum resultado ali. Ou até mesmo iniciar algum projeto que você vai precisar se expor ou vencer algum desafio ou aprender uma coisa nova, ou também marcar aquela conversa difícil com um familiar seu ou um amigo para resolver alguma questão pendente. Então, procrastinar essas coisas até certo ponto gera um alívio emocional, porque você não lida de frente, não lida de perto com aquela emoção desconfortável. Mas depois vem a culpa, vem o sentimento de frustração por você não ter feito aquilo que era importante para você. Aqui eu quero que você pense um pouco e reflita o quanto que você está disposto a enfrentar um certo nível de desconforto para obter aquilo que é tão importante para você. Eu sempre falo que a gente não depende de vontade ou de sentir algo para fazer aquilo que é realmente importante, aquilo que tem valor. Então, quando você tem a consciência de que algo é importante para você de verdade, é nisso que a gente precisa focar. Pense em algo agora que você tem adiado muito ultimamente, porque você certamente vai enfrentar algum tipo de desconforto. Como, por exemplo, organizar as suas finanças. Então, você fica adiando entrar em contato com isso, ou pensar nisso, ou fazer a planilha, ou colocar as suas anotações lá na planilha financeira, ou até mesmo ela está pronta, mas você não consegue olhar para ela. Aí você fica esperando a vontade chegar, se sentir melhor ou se sentir mais seguro, mais confiante, mais entusiasmado, e a vontade nunca chega, porque na verdade a vontade ela vem depois que nós começamos a fazer. Então fazer mesmo sem vontade é mais importante do que depender de um sentimento ou de uma força de vontade para fazer aquilo. A confiança nasce do fazer e não do pensar ou do sentir. A confiança vem depois que você decide enfrentar um certo grau de desconforto. Não existe crescimento sem enfrentar desconforto. E enquanto nós estamos evitando o desconforto do crescimento, nós ao mesmo tempo estamos enfrentando o desconforto de permanecer da mesma forma ou de olhar os nossos comportamentos que são procrastinadores e acabam reforçando as nossas crenças de baixa confiança. Uma estratégia prática aqui é você se imaginar fazendo aquilo que você sente desconforto. Mesmo antes de fazer aquilo, se você sentar um pouco, parar para imaginar você fazendo aquilo e imaginar inclusive o que você vai sentir depois de concluir aquela tarefa. Provavelmente o teu cérebro vai criar uma realidade em torno disso, porque o nosso cérebro ele não faz distinção do que é imaginação e do que é realidade. Então trabalhar nossa imaginação, a nossa mente para observar mais o que a gente vai sentir depois de concluir a tarefa é mais importante
do que focar no desconforto de fazer a tarefa. O cérebro reage à imaginação como se fosse real. Uma outra razão do porquê nós procrastinamos é o perfeccionismo, aquela ideia de proteger a nossa identidade. Muitas vezes criamos várias justificativas para não fazer aquilo, dizendo que nós ainda não estamos no momento certo, não temos as condições perfeitas, ainda não estamos prontos o suficiente, quando na verdade estamos tentando proteger a nossa identidade. Porque talvez se a gente fizer aquilo que estamos evitando, isso vai mostrar o quanto nós ainda não estamos realmente prontos, ou o quanto ainda precisamos aprender muitas coisas e lidar de frente com o erro, com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades e realmente entender ou aceitar, ou precisar aceitar que não somos perfeitos. E muitas vezes lidar com essa realidade é muito desafiadora para muitos de nós. Então, adiar uma tarefa, um exercício, um objetivo vira uma forma de você evitar não entrar em contato com talvez uma crença que exista de que você não é bom o suficiente. E isso muitas vezes parece até uma prudência, uma forma de você estar se protegendo, mas na verdade é uma grande armadilha, porque vai reforçando a crença de que você não consegue fazer, ou não é bom o suficiente, ou ainda não está pronto para fazer aquilo. E aqui é uma estratégia importante, é você focar mais em começar do que no resultado em si. Isso pode ser muito desconfortável no começo, mas como a gente falou no outro ponto, enfrentar o desconforto ao invés de evitar é o que nós realmente precisamos para quebrar o ciclo da procrastinação. Então, quando você decide começar, dar o primeiro passo, o segundo passo então se torna mais capaz. Uma frase que ajuda muito e que eu sempre digo para mim mesma, inclusive, é que eu ainda estou aprendendo, eu ainda não sou perfeita, eu ainda não cheguei onde eu queria, mas eu estou caminhando. Valorizar o teu esforço é mais importante do que valorizar o resultado em si, porque o resultado vem justamente depois de começar, errar, praticar, continuar até você chegar onde você quer. Um exemplo clássico disso que aparece muito na terapia são pessoas que querem um resultado rápido fazendo exercício físico. Então a pessoa muitas vezes entra na academia ou começa a fazer atividade física e não vê um resultado tão rápido e desiste, ou acha que não está dando o melhor dela, ou acha que não está fazendo de maneira perfeita. Então o mais importante é valorizar o esforço de ir fazer o exercício, ir treinar, ir na academia, mesmo não sendo todos os dias, ou mesmo sendo num tempo menor do que você gostaria, ou tendo resultado menor do que você gostaria. Isso muda profundamente a forma como você se relaciona com você mesmo, porque você não busca mais então uma performance perfeita, mas sim o esforço de começar e continuar mesmo sendo imperfeito. Um outro motivo do porquê a gente procrastina é a sobrecarga mental. Uma pessoa que de repente tem muitas demandas, tem uma agenda muito cheia e muitas vezes tem pouco tempo de qualidade para o descanso. O cérebro sobrecarregado, ele vai selecionar tarefas e vai sempre escolher tarefas mais fáceis ou que gerem ali algum tipo de dopamina rápida. É aqui que muitas vezes a gente senta para trabalhar ou senta para fazer alguma coisa importante que exige um nível de concentração alto e por não conseguir, pelo cérebro estar sobrecarregado, já pega o celular para se distrair ou para aliviar aquela tensão, aquele desconforto que ela está sentindo naquele momento de não conseguir se concentrar. Então, se você tem uma agenda muito apertada, muito cheia, com várias demandas, decisões importantes para tomar no seu dia a dia, é muito importante você organizar a sua agenda, aprender a estabelecer limites, prioridades, dizer não para coisas que não são importantes e que vão drenar a sua energia e principalmente nos momentos de você descansar ou até precisar se concentrar em alguma coisa, tirar o celular de perto, porque o celular acaba nos distraindo e drenando a nossa energia por conta dos estímulos que ele nos oferece. Uma coisa que sobrecarrega muito o noso cérebro também, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, são as abas abertas que a gente deixa na nossa mente. Aquelas tarefas que ficam pendentes de um dia para o outro, de um mês para o outro, e a gente não fecha, não elimina, não tira da agenda, da lista de tarefas, mas também não faz. Então, aprender a fechar essas abas, a fazer o fechamento, tanto no final do seu dia, ou no final da sua semana, ou no final do seu mês, também pode ser uma forma de você aliviar essa sobrecarga mental. Pequenas mudanças no seu dia a dia já podem aliviar muito a sobrecarga mental, como, por exemplo, definir no dia anterior o que você vai fazer no outro dia, usar o papel e caneta ou uma lista de tarefas, uma ferramenta digital para te ajudar na organização do seu dia a dia e também identificar e resolver quais são as pendências que ficam ali drenando a sua energia. E
Por último, o que nos faz procrastinar muitas vezes é a falta de clareza. O nosso cérebro precisa de clareza diante de alguns objetivos que parecem muitas vezes complexos ou subjetivos, abstratos demais. Por exemplo, quando você quer estudar mais ou quer perder peso, ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais organizada, percebe como esses desejos, essas metas são muito vagas, são muito complexas e tudo aquilo que é complexo ou confuso ou que o cérebro não sabe nem por onde começar e nem como vai terminar, ele trava naquele momento. Tudo isso é muito vago, então gera um adiamento, a gente vai procrastinando muitas vezes por simplesmente não saber como vai fazer, como vai colocar em prática aquele objetivo. Então, quando você transforma isso em algo concreto, em micropassos, passos gerenciáveis que você pode colocar na sua agenda, no seu dia a dia e visualizar aquilo acontecendo de forma gradual, fica muito mais fácil do cérebro engajar. Por exemplo, se você deseja estudar mais, definir que você vai estudar 20 minutos por dia daquele conteúdo pode ser uma forma já mais prática de tornar concreto aquele objetivo que estava muito subjetivo. Ou se você deseja ter uma alimentação mais saudável, definir o que você vai começar a comprar ou que vai deixar de comprar, que vai deixar de entrar na sua lista do supermercado, já pode ser um passo bastante concreto e fácil do teu cérebro engajar ao invés de evitar. Agora eu vou te passar estratégias práticas para quebrar esse ciclo da procrastinação e parar de se culpar tanto. 1. Diminuir a tarefa até ela ficar possível. Não é fazer tudo o que você deseja, mas é fazer o mínimo possível sobre aquilo. 2. Trabalhar com pequenos passos e concretos. Aqui é sair daquele modo subjetivo e confuso que nos faz procrastinar. 3. Definir claramente quando e como executar. Lembrar que a clareza é o que nós precisamos para deixar de procrastinar. 4. Acolher o desconforto emocional sem fugir dele. Lembrar de que enfrentar o desconforto por algo que é importante vai ser muito necessário para conquistar aquilo que você quer. 5. Organizar o ambiente para reduzir atrito, deixar o material à vista, reduzir as distrações antes de começar, eliminar aquelas pendências, organizar melhor a sua agenda. E por último, cuidar da sua energia mental e não só da sua agenda, é claro. E se você não consegue fazer tudo isso sozinho, a terapia pode ser uma grande aliada nessa jornada de lidar com a procrastinação. Na terapia, a gente desenvolve habilidades para fazer o enfrentamento dessa procrastinação através de técnicas, exercícios práticos e de forma colaborativa a gente vai caminhando para mudar, modificar algumas crenças e fazer também o enfrentamento daquelas emoções difíceis que tanto nos atrapalham e nos faz procrastinar. A procrastinação não define quem você é, ela não é uma sentença na sua vida, ela não é também um defeito de caráter, muito pelo contrário, ela é um sinal de que existe algo que você precisa olhar para poder modificar esse padrão de comportamento. E quando você aprende a escutar e interpretar esses sinais, você para de se atacar e começa a agir com muito mais inteligência emocional. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.